Shot 365 começando. Eu sou a Fernanda, sou da Tele. E no episódio de hoje, que é o primeiro dia de setembro de 2025. O ano passou voando. Porque pra mim, começou setembro e já acabou o ano. Só agosto que demora mesmo. Então vamos falar aqui, ó, tudo que você precisa saber pra ficar bem informado em poucos minutos. A gente vai começar falando sobre um terremoto no Afeganistão que deixou mais de 800 mortos e milhares de feridos. Vamos falar também sobre uma onda de calor que marca o início de setembro aqui no Brasil. Além do Bolsonaro e dos seus aliados, que podem pegar até 43 anos de prisão. E começa amanhã, né, o julgamento e explicar certinho como que isso foi definido. Vamos falar sobre os planos de saúde que agora são obrigatórios terem o Implanon, né, dentro do seu custo aí. E se ele funciona para você, o que é o Implanon? Muita gente não sabe, então vou explicar também. E vamos falar sobre uma nova tendência de restaurantes no México, que é o coma o quanto quiser e pague quanto puder. É uma iniciativa muito legal, que eu espero que chegue no Brasil em breve. Eu vou explicar direitinho. Vamos falar sobre também Era do Gelo 6. Tem data de estreia, tem imagem vazada, tem tudo, uma grande fofoca. E terminamos falando de futebol. O Vasco venceu o Sport, ele saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão. E como que ficou toda essa situação? Então, se você ficou interessado, bora começar. Bom, vamos começar falando aí sobre o terremoto que atingiu o Afeganistão. Se você está me vendo em vídeo, você consegue ver imagens que foram divulgadas, né, pelas redes locais. Um terremoto de magnitude 6.0 atingiu a província de Kunar, no leste do Afeganistão, deixando pelo menos 818 mortos e mais de 2.800 feridos, segundo o governo local. O tremor aconteceu na madrugada desta segunda-feira em uma região montanhosa de difícil acesso, o que complica o trabalho do resgate. Os casas de barro desabaram e os vilarejos inteiros foram destruídos. 5 tremores secundários também foram registrados, com uma variante aí de 4.3 e 5.2 de magnitude. As equipes de resgate, apoiadas por helicópteros, enfrentam estradas bloqueadas e um grande problema de falta de infraestrutura para chegar no local. A ONU informou que atua numa agência humanitária em 4 províncias. O governo talibã está usando todos os recursos disponíveis e pede aí ajudas internacionais, faz um apelo, né? A capital Cabul, cerca de 130 quilômetros da onde aconteceu o epicentro, também sentiu tremores. O Afeganistão está situado sob uma falha geológica de placas da Índia e da Euroásia, o que torna vulnerável a terremotos devastadores. Em 2024, tremores no oeste do país mataram mais de 1.000 pessoas. As autoridades alertam que o número de mortos podem aumentar, já que as regiões de difícil comunicação e de difícil chegada. Fica aqui a nossa solidariedade a vítimas e seus parentes. Bom, tá frio há muito tempo aqui em São Paulo, né? E agora parece que vai dar uma esquentada. Mas ninguém sabe brincar, então não é que vai esquentar um pouquinho. Vai esquentar muito, tá? Porque o mês de setembro aí é marcado por uma forte onda de calor em diversas regiões do Brasil. De acordo com a previsão do Climatempo, a primeira quinzena será marcada pelo domínio de ar quente, principalmente no centro-oeste e no interior do nordeste, com máximas que podem chegar a 40 graus. Tá bom pra você? Dá pra suar um pouco. No sudeste, cidade de Minas e o norte de São Paulo, devem registrar temperaturas entre 34 e 37 graus. A combinação de calor intenso e baixa umidade do ar preocupa os meteorologistas. Em estados como Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná, devem registrar índices de umidade de 21% e 30%, podendo atingir níveis críticos de 20%. Bem seco, tá, galera? Além disso, o calor impacta o norte e o sul do país, onde a chegada de setembro pode ser acompanhada de tempestades e chuvas fortes, principalmente na região do Rio Grande do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os recordes mais recentes ocorreram em Diamantino, com 39,9 graus. Ah, tá gostoso, tá tranquilo. Em Palmas, capital de Tocantins, na última sexta-feira, foi o dia mais quente do ano até agora, atingindo 39,6 graus. E as autoridades seguem alerta sobre os impactos de calor extremos na saúde e no meio ambiente. Então, por favor, se hidrate, tá bom? Beba bastante água, passe protetor solar e tente ficar em lugares mais frescos, porque e vai ser complicado. Bom, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os seus 7 aliados mais próximos foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República, conhecida também como PGR, e podem ser condenados até 43 anos de prisão, somando aí todas as penas dos 5 crimes pelos quais eles estão sendo julgados.
O grupo, que faz parte do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado, que será julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Entre os réus estão o ex-ministro e militares de alta patente, Braga Neto, Heleno, Torres e Ramagem. As acusações incluem uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, patrimônio e organizações criminosas armadas, dano qualificado e deteriorização de patrimônio tombado. Apenas variam de 6 meses a 17 anos para cada um desses crimes, mas a PGR pediu para que os crimes fossem somados individualmente, ou seja, o que dá o valor que cada um pode pegar até 43 anos de prisão. Porém, segundo o Código Penal brasileiro, a gente só pode ficar 40 anos preso, certo? Então, mesmo que eles peguem 43 anos de prisão, eles só vão ficar 40 anos presos. E isso varia também dependendo do comportamento, estudo, idade, trabalho que eles fazem ali na prisão para reduzir o seu tempo de pena, ou até o modo do regime, né? A defesa dos réus ainda pode apresentar recursos caso haja condenação. Planos de saúde agora têm que oferecer o Implanon. Você sabe o que é o Implanon? Então, ele é um implante hormonal contraceptivo de longa duração, que começou a ser obrigatoriamente oferecido a partir de hoje, segunda-feira, dia 1º de setembro. Voltado para mulheres de 18 a 49 anos, o método se junta ao DIU como das opções de longa duração disponíveis na rede privada, e a expectativa é que chegue no SUS até o final desse ano. O Implanon é uma pequena haste flexível inserida na pele, aqui dentro do braço, né, na parte de interior, em um procedimento simples com uma anestesia local. Ele libera continuamente o hormônio etonegetrel, impedindo a ovulação. E o método dura até 3 anos e atualmente é considerado o mais eficaz, com 0,05% de taxa de falha, menor até do que a vasectomia ou o DIU. Apesar da alta eficácia, o uso de Implanon é contraindicado para mulheres com histórico de câncer de mama, doença hepática grave ou alergia ao hormônio. Caso o plano negue a sua cobertura, a recomendação é registrar a reclamação na operadora e acionar o ANS. O Ministério da Saúde já confirmou a incorporação no método na rede pública, prevista ainda para esse ano. Então, assim, vá no médico. Veja o que é melhor para você. Existem diversos tipos de contracepção. Não faça nada da sua cabecinha, tá? Alguém estudou para te ajudar com isso. E aí você vê realmente se isso vale para você ou não, tá bom? Bom, já pensou em um restaurante, comer e pagar o quanto você acha que foi válido? Ninguém tá te cobrando nada. Isso é o que acontece na cidade do México. Mais de 20 restaurantes se uniram nesse evento aí inusitado chamado Dia de Como Que Quiser e Pague Quanto Puder. A ação se inspira em um restaurante Malassa e Maíz, conhecido por misturar culinárias mexicanas, africanas e indianas, que vem adotando esse modelo há anos. Na prática, o cliente come sem receber uma conta. E aí, quando você vai pagar, você recebe um envelope e você deixa certinho o quanto é para a equipe e o quanto vai para a comida. E aí você vê quanto que isso vale. A proposta, segundo os chefes e proprietários Norma Litzman e Sakip Kevel, é democratizar o acesso à gastronomia em meio à desigualdade social do capital mexicano. Eles alegam que não tem prejuízo, porque algumas pessoas vão pagar mais do que a comida valeu, outras vão ficar ali no que realmente valeria, e algumas pagam até com desenhos, cartas, uma forma de agradecimento. Com uma estrela Michelin recém-conquistada, o restaurante atrai ainda mais atenção para projetos que já despertou interesse em iniciativas no Chile, Colômbia e no Peru. A ideia de pague quanto puder já tem exemplos fora do México, como restaurantes em Singapura e no Brooklyn. A movimentação vista na cidade do México com adesão coletiva e foco em comunidade pode indicar aí uma nova tendência mundial. Para os criadores, se trata de menos lucro e mais solidariedade, uma chance de tornar comida boa acessível para todos, ao menos por um dia. Vamos falar de fofoca da Era do Gelo 6. Polêmico, né? Porque existem muitas eras do gelo. Esse é o 6. Você acha que talvez seja necessário? Talvez não. Bom, só vendo pra gente saber. Porque ela ganhou aí um nome completinho, que é a Era do Gelo 6 Pontos de Ebulição, e teve a sua primeira imagem divulgada durante o evento Destination D23. Você pode ver aqui comigo em vídeo esse carinha muito bonitinho, segurando ele aqui, ó. Ó, que gracinha. Porém, na cena, aparecem Scar e o Baby Scar. Confirmados aí a dupla de volta na história de sucesso, que foi As Aventuras de Scar, que está disponível no Disney+.
O Scar é um esquilo de dente de sabre obcecado pela sua noz e se tornou um dos personagens mais queridos da saga, tá? E desde o primeiro filme. E a sua revelação caótica com o filhote promete trazer momentos hilários e emocionantes à nova animação. A imagem divulgada sugere que os dois terão um papel importante na trama, reacendendo a expectativa dos fãs pela mistura de comédia e aventuras típicas aí da Era do Gelo. Então, a Era do Gelo Ponto de Ebulição tem a sua estreia marcada para fevereiro de 2027. 27, tá longe ainda. Mas vai chegar e a gente vai ver se realmente vale a pena ou não. E partindo aqui para o nosso último tópico. O Vasco venceu o Sport de 3-2 nesse domingo. Um confronto movimentado aí na Ilha do Retiro, válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca abriu o placar aí logo com 7 minutos, com o Nuno Moreira, e viu o adversário empatar após um pênalti um pouco polêmico do Lucas Lima. Ainda no primeiro tempo, Felipe Coutinho colocou o Vasco novamente à frente, com assistência do Nuno. A segunda etapa, Vegete ampliou em um novo pênalti sofrido por Lucas Freitas. O Sport respondeu com um gol de cabeçada do Ramon após o escanteio e pressionou até o fim, mas não conseguiu chegar no empate. Com o resultado, o Vasco chegou a 22 pontos e subiu para a 15ª colocação, fora da zona de rebaixamento. Já o Sport segue uma situação crítica com apenas 10 pontos e lanterna da competição, né? Fica de olho aí. Agora as equipes têm uma pausa devido à data FIFA e o Vasco retorna aos campos no dia 11 de setembro contra o Botafogo, pelo jogo aí das quartas de finais da Copa do Brasil. Já o Sport enfrenta o Bragantino no dia 14, tentando reagir no Brasileirão. E é dessa forma que eu encerro o shot de hoje. Eu espero que você tenha um ótimo dia, um ótimo começo de setembro. Eu te espero aqui amanhã, tá? Mas não esqueça de seguir a gente nas redes, @shot365_. Eu vou estar aqui amanhã, espero que você não me deixe falando sozinha. Então, até lá!